São 8 horas e 13 minutos, de volta com o Manhã de Notícias, sexta-feira, dia 10 de março de 2023. Estou recebendo aqui o deputado federal Saulo, que é membro da Comissão da Reforma Tributária, aquela comissão que está preparando a reforma tributária, que será votada, deverá, há previsão de votar finalmente a reforma tributária este ano aqui no Congresso Nacional. É preciso ter muito cuidado com a reforma, porque Zona Franca de Manaus é uma área incentivada, é uma área que não tem imposto. Bom, se mexerem com os impostos e reduzirem, acabar com o IPI, com o II, com esses impostos que são isentos aqui na Zona Franca de Manaus, isso vai ser um caos, porque ninguém tem interesse, nenhum empresário vai ter interesse em se manter aqui se acabar com esses impostos aí. Porque é a diferença da Zona Franca de Manaus para o resto do Brasil. Deputado Saulo, tudo bem? Como é que o senhor está? Tudo bem. Bom dia, Ronaldo. Eu vi uma proposta sua de querer trazer os membros da comissão a Manaus. Enfim, como é que está essa interlocução com os parlamentares federais? O presidente da Câmara, ele instituiu um grupo de trabalho que está tratando da discussão da reforma tributária. Dentro desse grupo de trabalho, que são 12 deputados, inclusive temos 3 do Amazonas, eu, o deputado Adail Filho e o deputado Sidney Leite. Isso é muito importante, porque é dentro do grupo de trabalho, né, que estão acontecendo hoje as conversas para a elaboração de um texto final que será levado a plenário, a gente espera ser aprovado. Eu fiz um requerimento solicitando que o grupo de trabalho pudesse fazer uma visita em loco aqui nas indústrias do nosso polo industrial. Por quê, Ronaldo? Nós perdemos muito na guerra da comunicação. A maioria do Brasil acha até hoje que a Zona Franca de Manaus ela é uma maracutaia, que as empresas instaladas aqui trazem os produtos praticamente prontos, só embalam para poder usar do incentivo fiscal que é dado na Zona Franca de Manaus para poder vender, né, no caso comercializar para o grande centro consumidor do país. E por isso que existe essa grande guerra de poder tirar esses incentivos fiscais para que essas empresas possam se instalar lá onde é o grande centro consumidor, né, do país. Então é importante a gente estar fazendo um trabalho de conscientização, né, de mostrar, inclusive, para os deputados, que é quem, no caso, vão aprovar essa possível reforma tributária, e para a imprensa nacional como um todo, enfim, que a gente tem aqui um polo industrial que tem uma grande tecnologia empregada, que é importante por conta da geração dos empregos e, principalmente, que é importante pela questão da preservação ambiental, que nós temos hoje 97% da nossa floresta em pé, muito por conta dos empregos que são gerados na nossa Zona Franca. Qual é a agenda dessa comissão, desse grupo de trabalho? Qual é o calendário que vai ter o grupo de trabalho e qual é o calendário da reforma tributária? Hoje, Ronaldo, esse grupo de trabalho ele tem um prazo de 90 dias para poder analisar as propostas, para poder ouvir, né, os setores, para poder ouvir os entes federativos, os estados e municípios que são totalmente interessados nessa pauta da reforma tributária. Essa comissão ela começou a trabalhar, assim, já a ter audiências públicas nessa semana agora, né? Nós tivemos a apresentação da PEC 45, que é a proposta de emenda constitucional, que é a que está tramitando hoje na Câmara, e da PEC 110, que é a que está tramitando no Senado, que são propostas parecidas, né? E também do secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, o famoso Bernardo Api, que a gente já falou várias vezes aqui o nome dele, já que é quem cuida dessa questão lá no Ministério da Fazenda, né? E agora, essa próxima semana, a gente vai começar a ouvir várias pessoas que foram convidadas para falar do sistema tributário atual, das práticas internacionais, outros países que também tiveram reforma tributária e tiveram também um imposto único, enfim, os setores da economia que são também totalmente interessados, os entes federativos, e aí esse calendário ele se estende até maio, até o meio de maio, onde a gente espera que o relator apresente no final com todas essas conversas, e o nosso grupo tem se reunido bastante para que a gente possa finalizar o texto, para que aí ele possa ir a plenário. Esse Bernardo Api, que é o secretário da Reforma Tributária, como é que está a disposição dele, o espírito dele em relação à Zona Franca? Ele tem boa vontade? Hoje se mostra inimigo, reticente, enfim. Qual é o sentimento dele nessa conversa? O Bernardo Api, ele é um economista, ele tem um grande conhecimento dessa questão tributária. Ele é paulista e ele já deu várias declarações no passado de ser contra incentivos fiscais e principalmente contra a Zona Franca.
porque esses estados do Sul, principalmente, eles é que são os grandes interessados em acabar com os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque naturalmente as empresas saíram daqui para poder se instalar ali, principalmente em São Paulo. Hoje ele está numa outra condição. Hoje ele está como um servidor, está trabalhando no governo federal e ele é o autor, ele é o mentor da PEC 45. E na PEC 45, Ronaldo, ela zera os incentivos fiscais. A ideia é de não ter incentivos fiscais. É claro que depois de muitas conversas e na posição que ele está hoje, ele já diz que ele entende que é importante a Zona Franca de Manaus, o presidente da República tem um compromisso com a Zona Franca de Manaus e com o estado do Amazonas, mas ele já, pelo menos já deu algumas declarações, inclusive nessa semana, na nossa reunião da audiência pública, ele participou e eu fiz a pergunta dele, qual era a proposta que eles tinham para a Zona Franca de Manaus. Ele falou que ainda está em estudo, mas que pode se criar outras alternativas, como por exemplo uma indústria de software aqui no nosso polo industrial. E eu questionei que uma indústria de software é importante sim, mas ela não gera tantos empregos como gera, por exemplo, uma indústria de componente, uma indústria de eletroeletrônicos. Mas isso, Ronaldo, são muitas conversas, a bancada tem se unido, juntamente com o governo do estado, através do governador, que também disponibilizou os técnicos do estado para poder apresentar alternativas para que a gente possa avançar nessa pauta. Deputado Saulo, o tema reforma tributária não é um tema muito recente. Olha, eu ouço falar nisso há mais de 20 anos. Tem 20 anos que tramita no Congresso a reforma tributária. Então eu acertei, eu estou bom de memória. Pelo menos 20 anos e nunca avança, não consegue avançar. E agora, é para valer? Você acha que vai sair mesmo ou vai continuar lá nas gavetas? Ronaldo, assim, tem pontos que são importantes para falar disso. Primeiro, todos os governos, os últimos governos pelo menos, os 4 últimos governos, desde o Fernando Henrique Cardoso, tratava de reforma tributária. A grande diferença de antes para hoje é o seguinte, que também os outros governos trataram de outras reformas, ou seja, tinha assim, discussão da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, da própria reforma política, da reforma administrativa, e acaba que elas foram feitas em parte. No governo Fernando Henrique teve uma parte da reforma tributária, avançou um pouco, no governo Lula também avançou um pouco, e agora qual é a grande diferença? É que a única reforma que este governo está colocando para o Congresso discutir é a reforma tributária. Tem uma vontade muito grande do governo, porque a reforma tributária ela vai diretamente beneficiar, por exemplo, a economia do país, Essa é a tendência, a simplificação dos impostos, tornar aí as empresas mais competitivas para disputar mercado no mundo, e também os entes federativos. A projeção é de aumento de PIB, enfim, o governo tem interesse nisso e todo mundo, Ronaldo, é a favor da reforma tributária. Eu também sou a favor da reforma tributária, era importante. O problema é que quando você vai para discussões, todo mundo quer a sua reforma, ninguém quer perder. O estado do Amazonas também a gente vai trabalhar porque o estado do Amazonas não tem nenhum tipo de perda, inclusive se a gente puder ampliar os benefícios da Zona Franca de Manaus também nós vamos lutar para isso, mas é um tema complexo, eu digo muito isso, Ronaldo. A discussão da reforma tributária, ela é complexa e ela é muito técnica, mas o veredito é político, porque quem vai aprovar são os deputados e cada deputado defende o seu estado e aí a gente vai, nessas conversas, ver quando é que a gente consegue avançar nisso. Tirando a reforma tributária, o que mais o deputado Saulo está fazendo lá em Brasília? Já aprendeu a andar naqueles corredores ali confusos do Congresso? Então, a gente já aprendeu porque eu não esperei assumir o mandato, Antes de assumir o mandato, a gente já estava indo lá para em Brasília, conhecendo as pessoas, os deputados, enfim. O nosso partido, o partido ao qual passo parte de União Brasil, é o terceiro maior partido. Hoje a gente está, inclusive, discutindo uma federação para se tornar o maior partido em representação dentro da Câmara. E eu estou participando entrando, articulando para poder entrar em comissões que vão ser importantes também para o nosso estado do Amazonas, nessa questão da defesa da Zona Franca de Manaus e também em busca de investimentos que são importantes para o estado. A gente passou aí muitos anos, Ronaldo, sem ter investimento do governo federal e a gente tem hoje problema, que eu já vi você falar ultimamente da BR, além da BR-319, que já é o nosso carro. Agora tem a 174. Agora tem a 174 também, que está com um grande problema. Nós tivemos a questão das 2 pontes da BR-319, que hoje está deixando municípios importantes isolados, comunidades isoladas, e a gente tem usado o mandato para poder trazer esses investimentos que são importantes para o estado. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos ficar monitorando a sua atuação em Brasília, esperando que o senhor consiga ter voz firme e forte
na defesa da Zona Franca na reforma tributária. Muito Obrigado, Ronaldo. Sempre à disposição. Bom dia a todos.